E aí, galera, e aí, moçada? Marcos Oriá em mais um Hashtag Arte. Hoje nós estamos recebendo aqui o nosso querido artista, curador Dias Brasil e o nosso querido artista Kiko Targino. A galera que veio conversar com a gente hoje sobre arte e sobre acessibilidade na arte, né? Dias, muito obrigado. Kiko, muito obrigado por estar aqui com a gente. O Hashtag Arte é um programa voltado para a arte, é um bate-papo sobre arte. E hoje, além da arte, a gente vai falar de acessibilidade, né? De artistas visuais e invisuais. Muito massa. Dias, é contigo. Eu que agradeço, Marcos Orial, o convite, a Casa Vovô Dedé. E nós que fazemos parte aqui do Projeto Cores da Arte, eu e o Kiko, estamos muito felizes de estar aqui presente. Massa, obrigado demais. E aí, Kiko, conta Olha, pra foi gente. Foi muito bom o convite de vocês. A primeira vez que estou aqui, estou gostando muito. Espero que venha mais vezes para cá. Show de bola. Obrigado, cara. Obrigado demais. Dias, artes visuais, né? E artes invisuais, né? Que a gente está... eu tive com o Cardoso Júnior há uns dias atrás e a gente conversando sobre, inclusive, sobre a exposição Cores da Arte, e ele me colocou esse termo artistas invisuais, né, com o contraponto de artistas visuais. Agora, antes de entrar nesse paralelo, né, que acaba congruindo, como é que começou a parada da arte na tua vida? Como é que surgiu o Dias Artista? Bom, meu primeiro contato com a arte se deu aos 12 anos, quando eu estudei no Colégio Batista. Lá tinha um curso de desenho e pintura, aí eu fiz esse curso, foi 2 anos, eu tinha 12 anos, né, 12, 13 anos. E aos 15 anos eu fui trabalhar na empresa familiar. E aos 19 eu fiz fotografia e cinema. Né, fotografia e cinema? Na Casa Amarela, com o Zé Oliveira. Né? E aí eu só fui retomar em 2012. Né? Nesse período de 1984, por aí, que eu ainda fazia algumas coisas de arte, eu fui trabalhar só nas atividades comerciais. Empresariais. Empresariais. Então, eu só retomei em 2012. Aí eu já montei ateliê, voltei a estudar. E aí fui trabalhar nessa área, né? Paralelamente à empresa, continuei na empresa, com o ateliê montado e tudo. Mas nesse processo todinho de fazendo exposições, visitando os ateliês, os artistas, fazendo curso. E aí, em 2017, eu me desliguei da empresa, passei para o filho e passei a trabalhar só com a arte de então, né? A partir de exclusivamente. Só exclusivamente com a arte. Em 2018, foi um amigo meu lá no meu ateliê para fazer um projeto com artistas cegos, né? Aí eu fiz o trabalho, fiz uma pesquisa, fomos lá no Instituto de Cegos do Ceará. Em 2018 começou esse projeto chamado Cores da Arte, um projeto de formação com artistas cegos. Então, o meu período da arte retomei para valer mesmo em 2012. Entendi. 2012. E trabalhando com desenho, com pintura? Com desenho, pintura, fotografia. Desenho, pintura e fotografia. Desenho, pintura e fotografia. Legal. Acrílica? Acrílica. Eu trabalho com várias técnicas, né? Tem o pastel seco, tem acrílica, tem óleo, tem carvão, tem arte digital também. Massa. Vários suportes também, né? Eu trabalhei com fiz algumas esculturas, mas ainda não... Eu preciso retomar ainda as esculturas. Escultura é uma parada mais que detém muito da gente, né? Que você tem que... É muito braçal, né? É muito braçal, exatamente. Trabalha com mármore, né? Mas em pequenos formatos, 50, 60 centímetros. Mesmo assim, ainda tem, né, um trabalho braçal, né? Eu vou ter que retomar ainda, em algum momento. A pintura e o desenho é mais a questão da criatividade, e a técnica não precisa de tanto espaço, né? Suja menos também, né? Exatamente. A parte então, meu forte hoje é o desenho e a pintura. Legal. E tema? Tem alguns artistas que puxam para alguns temas, tem mais figurativo, tem outros artistas que puxam mais para abstração. Qual é a tua onda? Cara, eu venho a minha escola vem do retrato, né? Então, figurativo. Meus primeiros professores, o William Barreto, o Edu Oliveira, e outros artistas que me ensinaram, eles faziam a escola do retrato figurativo, Aquiles Queiroz.
E aí também o meu trabalho na empresa, a gente tinha uma empresa de confecções, né, de roupas masculinas e femininas, então a gente ia muito para desfile de moda, para essas feiras, então eu trouxe muito o figurativo ligado também à moda, à indumentária, ao bordado. Legal. Então começou com estamparia, fazia estamparia desenho, também, criação para moda. Exatamente. Então veio dessa escola o figurativo, dessa influência, e no começo eu surgi com a série de mulheres. Meu primeiro trabalho foi com a série figurativa de mulheres. Nossa, eu vi, e teve até uma Casa Cor, salvo engano, que tinha uns trabalhos, aquela ali na Barão de Studart, tinha uns trabalhos de umas mulheres pintadas por ti. Exatamente, eu participei. Gosta de escrever nos trabalhos e tal, exatamente. Poesia, né? Exatamente. Na verdade, eu me apropriava de alguns trechos de algumas músicas e aí eu colocava lá na tela alguns trechos. Legal, legal. E aí isso é permitido pela arte contemporânea, né? A arte contemporânea e a criação não tem limite. Então, essa questão de escrever nos trabalhos, de colocar a parte gráfica junto com a parte visual, é totalmente permitido e fica incrível nos trabalhos. Teus trabalhos ficam fantásticos, né? Eu vi, na época foi nessa Casa Cor, e alguns restaurantes da cidade, né? Que eu, salvo engano, tinham 2 restaurantes que estavam com trabalhos teus, umas mulheres belíssimas, pintadas em lona. Não era? Tu tinha algumas pinturas era em lona, né? né? De caminhão. Estava lá no Coco Bambu e tinha outras casas também. Muito, muito bom, maravilha. E aí, teve uma época, eu acho que nesse período teve uma época com a Galeria de Arte, né? Acho que na João Brígido. Essa questão da galeria, né? Do artista empreendedor, como é que funciona na tua vida? É paralelo? Todo artista tem que ser empreendedor, não tem como, né? Uma galeria eu abri em 2017, mas na verdade era um projeto de 1 ano. Entendi. Era um projeto só experimental para ver qual era esse lance. DB, de galeria, né? Era DB Galeria. Então foi um projeto experimental. Legal. De 1 ano. Então fiquei 1 ano e 3 meses, mas era Foi já um muito projeto para lançar artistas, para fazer exposições. Teve a exposição do Cardoso, salvo engano, fizemos lá, né? os 30 anos do Cardoso. Com né? apoio do Sesc, né? Fizemos uma parceria com o Sesc. Mas assim, o projeto já tinha início, meio e fim. Entendi. Então era o projeto de 1 ano, fiquei lá 1 ano e 3 meses. Mas essa era a proposta, de conhecer um pouco mais desse mercado. Do mercado, né? O mercado de arte é um mercado árduo, né? Poucos artistas têm eu vou chamar de coragem mesmo, porque, na verdade, o artista ele é corajoso por natureza, né? Porque o empreendedorismo na arte é árduo, né? E viver só da arte, poucos artistas conseguem efetivamente viver só da arte. A maioria dos artistas tem uma atividade paralela, né? E essa questão do empreendedorismo, ela é necessária, né, Dias? Do artista empreendedor. Mas com certeza. Como eu venho da área comercial, então eu procuro casar arte com o empreendedorismo. Porque quando a gente fala, como você falou, que o artista tem essa dificuldade de viver só da arte, eu digo para qualquer segmento. Um funcionário que ele é empregado, que ele depende só do emprego dele, que a partir do momento que a empresa não quiser mais ele, olha, eu vou dispensar aquele funcionário, ele vai fazer o quê? Ele perdeu aquela renda. Um agricultor que só tem uma lavoura, vem uma praga, perdeu a lavoura, ele vai fazer o quê? O artista ele precisa ter também outras fontes de renda que não seja só a venda da obra de arte. E mesmo porque a gente depende de muitos fatores. A arte ela não é commodity, como uma caneca, um copo, uma mesa, que tem distribuição. A arte não tem distribuição. Então, por isso, essa dificuldade maior de você entrar no mercado. E mesmo porque você faz uma obra de dentro para fora. Quando você faz uma obra de dentro para fora, ela não é mercadológica. Você vai ter que se conectar com pessoas que se identificam com a tua obra. Diferente de um celular, de uma camisa, de uma calça, que já está naturalmente no mercado, que já tem um consumidor para ela. Né? Além disso, tem a renda per capita e cultura. Então, para você comprar uma obra de arte, você tem que ter renda per capita, né? Você tem que ter a renda per capita no Brasil. Segundo os números de 2019 é 1.300, nos Estados Unidos era 9 mil, na Alemanha 13 mil. Certo? Então, fora isso, a cultura, né? Está ligado às duas coisas, a renda e cultura. Então, eu acho... Não basta só ter o dinheiro para adquirir. Eu acho que a gente tem crescido muito, tem crescido o número de galerias, tem crescido o número de artistas, o mercado tem crescido.
mas ainda não absorve por completo, né? A produção, né? Muitos artistas veteranos, muitos artistas novos, né? Hoje a arte, eu acho massa essa questão da difusão da arte, porque teve uma época, sempre houve muito artista. Hoje, com as redes sociais, isso ajuda muito, né? Porque a gente enxerga mais, a gente vê mais, a gente acaba tendo mais acesso à arte dos jovens artistas, da galera que começa a fazer arte, em todos os percursos, né? Tem gente que já faz muito tempo que está na arte, tem gente que está começando agora, e as redes sociais, elas propiciam isso, né? A rede social, no teu trabalho, funciona bacana? Como é que está essa parada de rede social e arte? Eu acho que está tudo conectado, né? A gente faz um trabalho forte com a rede social, mas comercialmente ela não é tão rentável, né? Entendi. Ela não dá o retorno que a gente espera, né? No caso, especificamente no meu caso, eu não consigo, nesse momento, comercializar como eu gostaria. A gente comercializa. É mais a divulgação, né? Divulgação a gente comercializa algumas vezes, mas não é tão forte como eu gostaria que fosse e como eu idealizo que fosse, né? Isso é um trabalho passo a passo, né? E a questão do 2018, foi procurado e começou o trabalho com artistas em visuais. E como é que funcionou a partir desse convite? Como é que foi o que te tocou para mergulhar e para aceitar o convite? Diz aí como é que foi o nascedor desse projeto. Pronto, em 2018 eu estava lá trabalhando no meu ateliê e aí um amigo meu bateu a porta, um amigo meu desde a adolescência, já com a ideia de fazer um projeto, na época era chamado Cores da Alma. Legal. E era um projeto para ensinar cegos a desenhar e pintar, né? E aí eu perguntei para ele se ele sabia como fazer isso. Ele disse que não, mas eu sabia. Esse cara, eu não tenho a mínima ideia. Então eu achei muito massa a ideia. Eu fiz uma pesquisa rápida. A gente não tem muito material na área, porque eu queria fazer um projeto que ele fosse de formação de artistas, que fosse autoral. Entendi. E não fosse um projeto só terapêutico. A maioria dos projetos que tem no Brasil não é de formação. É de terapia, né? Aliás, segundo uma amiga minha que fez a pesquisa, disse que o projeto Cores da Arte, que é o único no Brasil, eu não tenho isso firmemente, posso afirmar firmemente, mas ela disse que é o único no Brasil com formação de artistas cegos, né? Legal, na área de desenho e pintura. Então, nós apresentamos esse projeto em 2018 lá no Instituto, de pronto, eles apoiaram. Vai lá, desenvolve, se inscreveram 26, 17... Junto ao Instituto dos Cegos? Instituto de Cegos, lá na Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes. Muito legal. Então, se inscreveram 26, 17 foram para a primeira aula. Esse amigo meu foi 3 vezes comigo. 26, apareceram 17. Ele foi 3 vezes comigo e acabou que por uma questão de logística, ele estava morando no interior e tal, e ele não deu continuidade, não foi nem para a primeira aula. E aí, quando eu me deparei... Assim, eu acho assim eu vejo hoje um pouco de insanidade. Por quê? Insanidade. Insanidade? Isso é próprio próprio da gente, né? É próprio dos artistas. Mas né? Aí foi por completo. Por quê? Porque eu não tinha nenhum conhecimento de como começar a ensinar arte para pessoas cegas. Primeiro porque eles nunca tinham desenhado antes, né? Então foi a partir da cegueira total. Nenhum deles tinha baixa visão. Pedi para tirar. Todos os... Cegueira total, porque cegueira tem baixa visão e a cegueira total, né? Tem a gradação. Exatamente. Então eu pedi que fossem todos com cegueira total, porque ele não vê, porque a pessoa com baixa visão, ela vê a linha do desenho. E ali ele não tinha, e assim, além deles nunca ter desenhado antes, ter estudado arte. Então isso foi um ponto com maior desafio. E aí, mas foi por conta da minha ignorância que fez com que o projeto chegasse até aqui. Fez 5 anos. Porque, que legal, cara. Porque se eu tivesse conhecimento... Tu tivesse pensado bem, né? Não tinha ido, né? E se eu tivesse conhecimento, eu teria feito prova de aptidão. E nenhum deles teriam passado. Porque eles não desenhavam e desenhavam como criança. Não teriam passado, eu teria reprovado todos. Nunca tiveram nem contato com uma pessoa que... não que vê, né? Que enxerga, que nunca teve contato com o desenho, já tem essa dificuldade, apesar de que o desenho ele vem da gente criança, né? Mas a técnica é outra coisa. É muito difícil, né? Você coloca uma turma de pessoas para desenhar, é complicado você andar. Imagine pessoas que não têm, porque a visão, assim, as cores, né? O próprio traço,
é muito complexo, né? Muito complexo. Pois é, além do mais, Fantástico. são pessoas maduras, entre 42 e 60 anos, que ficaram cegos durante o decorrer de suas vidas. 2 nasceram cegas, E os demais enxergavam chegaram e perderam. a visão. E assim, eles com feridas internas, porque a cegueira produz umas feridas internas grandes, Com porque certeza. os familiares se afastam, os amigos, que se dizem amigos. Então, a pessoa se vê ali sozinha, entra em depressão, porque É uma ele vai ter barreira que se muito grande, adaptar à nova vida, né, que é a cegueira. Tem o capacitismo, tem o preconceito, tem uma série de fatores. fatores, E, né? além da cegueira, eles têm outras enfermidades, que não são só a cegueira, né? Mas decorrentes da cegueira ou não? Da corrente da cegueira e da idade também, Entendi. né? Porque a pessoa perde ali o campo de visão, mas ela tem a pressão do olho sobe, ela sente dores oculares. Vou te dar um exemplo. A gente vai fazer uma piscina, ele não consegue desenhar mais do que 2 horas. Porque Entendi. o cérebro informa que o globo ocular está lá, como se ele quisesse enxergar. Então ele fica forçando a visão Interessante. e aquilo cria uma dor insuportável. A pressão do olho sobe, começou uma dor insuportável, tem que parar de desenhar, a gente tem que relaxar para depois voltar. Ou seja, tem um aspecto físico. Físico. E na aí, situação. como é que eu fiz para resolver todas essas questões? E como é que eu desenvolvi? Eu desenvolvi o primeiro trabalho, foi desenhos às cegas, onde eu levei o lápis e caneta de desenho, pedia para eles desenhar livremente. E eles desenhavam como criança. E aí eu disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos lá na tua infância, o que é que tu fazia lá e tal, um regresso. E aí eles foram trazendo, cada um foram trazendo um desenho autoral. E todos sem relevo, sem marcação. Porque a maioria dos projetos com as pessoas cegas, eles têm relevo e marcação feito por uma máquina. Para poder conduzir? O dedo é notado. Entendi. Então, os trabalhos deles, como o meu, não tem relevo. Então, é um trabalho autoral. Então, eles foram trazendo desenhos de casa que eu via naquele momento. Ó, esse aqui, uma trouxe um espiral, outra trouxe um quadrado, o Kiko trouxe as árvores, outro trouxe um rosto. Só que tudo deformado, e dentro daquilo eu criei uma técnica que ele usa a mão esquerda como olho guia, de onde ele vai partir o desenho, e ele só termina quando ele termina o desenho, que você vai ver ele fazendo aqui ao vivo. Massa. Então, aí ele foi construindo. No caso, o Kiko, ele veio da agricultura familiar e ele trouxe as árvores, né? Porque aos 9 anos ele já estava na roça, né? Trabalhando na roça. E tu percebeu, diz que 2 eram cegas de nascença? Não, uma cega de nascença, e tem uma que entrou agora. Que nasceu cega também. Certo. Mas são 6. Tu notou diferença entre os trabalhos produzidos por quem já enxergou e quem nunca enxergou? Sim, Notou essa diferença? a pessoa que nasceu cega, ela não tem muitas referências. As referências é no cotidiano. Ela vai aprendendo no cotidiano. Em relação ao desenho, a dificuldade é muito maior. Mas, com as metodologias que eu fui ensinando para ela se igualou aos demais. Se igualou? Se igualou aos Ou demais. seja, chegou porque quem já enxergou, obviamente, tem uma memória. Acaba sendo a memória visual, né? Deixar o Kiko falar. O Kiko já perdeu a visão com quantos anos, Kiko? 42 anos. Perdeu 2012. 14 de fevereiro de 2012. Uma dor de cabeça. Eu cheguei em casa depois de um dia de trabalho. E aí, então, jantei, assisti o jornal, fui dormir. Quando foi meia-noite, eu acordei com forte dor de cabeça e com calafrio, já perdendo a visão. Poxa vida. A minha esposa perguntou se eu queria ir para o hospital. Eu disse a ela que era muito tarde para chamar o pai dela. Eu esperava amanhecer o dia. Aí eu fiquei ali com aquela dor a noite toda. Aí, quando foi de manhã, ela perguntou se eu dirigi o carro. Eu disse, não estou enxergando, não. Chama teu pai. Ela chamou o pai dela. Aí nós passamos pela empresa de chamada Horta de Serviço. Fui para o hospital. Fiquei 14 dias internado. O médico de lá disse que se visse de consolo, meu tumor não era um tumor maligno, era um tumor benigno, mas que não ia me operar. Certo. Então Aí era um tumor. Foi um tumor de nevoado. Aí a mulher do plano arrumou outro médico. Esses que iam me operar, doutor Otaviano, Araripe. E aí, então, era uma quinta-feira, 1º já de março. E aí ele disse que na segunda-feira ia me operar, 5 de março. Aí eu fui para casa, pedi ele para ir para casa, porque eu já estava com esses dias todo internado.
E aí, então, fui para casa na quinta. Aí disse, na segunda-feira, 9 horas da manhã, eu esteja no São Raimundo que ele ia me operar. Aí, assim eu fiz. Aí, quando cheguei lá, nós tínhamos me operar, ele bateu em meu ombro, ó, vou lhe operar, você pode ficar paraplégico, doido, até mesmo morrer. E eu fiquei só cego. No Poxa outro dia- vida. E antes tu não sentia nada? Não, Nunca sentiu nada? Sentiu Nunca, essa jogar. dor de cabeça nessa noite e já Foi. perdeu a visão? foi. Nunca tinha sentido dor de cabeça nem nada, jogava bola e tudo, nunca tinha sentido nada. Agora, Kiko, só um pouquinho aqui, fazendo aqui, abrindo a Pois janela. Fala o que é que o doutor colocou aí na sua... Aqui ele Seu crânio. colocou duas placas, uma tela e 18 parafusos de titânico. Ele abriu minha cabeça daqui até mais ou menos aqui. Rapaz. Poxa vida. É o único artista que tem uma tela na cabeça. Tem uma viu? tela na cabeça aqui. Por isso que chegou junto aqui com tanta facilidade nas cores da arte. Que maravilha. Parabéns, primeiro por estar vivo, né? Porque quem passou por uma situação dessa está aqui para contar a história. Eu fui para a sala de recuperação, o médico passou lá no dia seguinte, bateu no meu ombro de novo e disse, ó, você teve muita sorte, porque teve apoplaxia, ou seja, estourou no cérebro, teve sangramento, e eu não sei como você não teve uma hemorragia e morreu. Realmente Deus, é né? porque Deus, uma missão, né? É. Que aí recomeçou, né? Houve todo um recomeço, né, Kiko? Começou tudo de novo. Né? Sei tudo de novo, eu passei muita dificuldade, porque eu perdi o que era meu primeiro filho, em seguida eu perdi minha mãe. Eu passei 4 anos no fundo de uma rede, só ia para a igreja. E aí, Isso depois ou antes antes do projeto. Certo, mas depois já de ter perdido a visão? Isso. Depois de ter perdido a visão. Depois de ter perdido a Foi visão. 2012 o problema com a visão, foi isso? Foi. Uma Certo. semana antes de eu perder a visão, minha esposa estava grávida, aí tomou um remédio para dor de dente e abortou instantâneo. Entendi. E aí- Uma semana antes de tu ter esse Uma problema, semana antes né? de eu perder a visão. Uma semana Entendi. antes que eu perdi a visão, um mês depois eu perdi minha mãe. Aí eu fiquei no fundo do poço. Passei 4 anos dentro de uma rede, não queria mais saber de nada. Através de amigos da igreja, eu conheci o Instituto dos Cegos. Lá eu levantei minha autoestima. Lá. Tem um trabalho belíssimo, né? É. O Instituto dos Cegos é um trabalho formidável, né, Dias? Porque o Instituto ele acolhe, reabilita e devolve para a sociedade. E foi lá que ele conheceu, nesse momento, o Projeto Cores da Arte. Fala um pouco, Kiko, aí do... Como é que foi Como é essa que foi? questão, conhecer o Dias e esse projeto formidável? Olha, quando o professor apresentou o projeto para a gente, tinha uma menina lá que se escondia. Ele ficava atrás dela no banheiro, nas colunas, e ela se escondia. Era a Ariel. E ela ficava sem querer ir. Ele disse, rapaz, eu não consigo juntar vocês, não. Pelo amor de Deus, eu vou ficar doido desse jeito. Dificuldade, né? Eu saia catando mesmo, saia catando, cada um. Saía catando cada um para poder ir para a aula. E aí, então, foi assim que E nós... os primeiros contatos, né? Porque Isso. Antes de perder a visão, enxergava normalmente e Isso. tudo. Já tinha tido algum contato com desenho, com pintura? Tinha desenhado alguma vez na vida? Não, Não, né? não. Trabalhava com agricultura familiar, Era. né? Então Isso. nunca teve contato com a arte antes, a não ser com a arte que via, né? Também não frequentava exposições. Não. E aí quando o Dias apresentou essa questão do suporte, que é o papel, a tela, houve uma resistência da tua parte ou tu já disse, rapaz, isso aqui é uma parada legal, um negócio legal? Como Houve uma foi? resistência, eu não acreditava que eu era capaz de pintar, porque eu nunca tinha pintado, né? Entendi. Aí eu disse, professor, não acredito não, professor, que eu nunca pintei. Você vai pintar, eu sei que você vai pintar. Aí, faça aí um desenho, aí me deu um lápis, um papel, fiz umas bolinhas lá. Rapaz, isso aqui não é desenho não, isso aqui é cocô de carneiro, rapaz, faça um desenho que presta. Legal demais. Mandou trazer alguma coisa da minha infância, né? Eu lembrei que meus pais eram agricultores, meus pais não faziam queimada para não enfraquecer a terra. Legal. E eles eram agricultores aonde? No Crato. No Crato? É. Vocês são do Crato, a Sou família do do Crato. Crato? Sou do Legal. Crato. Lá da terra do Selvo Esmeralda. Né? Terra bonita. Aí meus pais não faziam... Meus pais, ao cortar uma árvore, tinha que plantar 5 árvores, nem que fosse frutas, Para compensar. para compensar aquela árvore cortada.
Maravilha. Então, eu levei árvores para os meus trabalhos, por isso que eu pinto árvores. Então, teu foco, teu tema principal, né, obviamente, é a árvore. Floresta, né? árvore. Certo. E a forma da árvore, mesmo sem enxergar, né, ela veio com naturalidade ou o Dias é que... Porque, assim, é muito assim, para a gente que é artista, talvez seja até interessante fazer a experiência para a gente que pinta, que desenha, vendo, né? Como é a sensação do pós, do que termina o desenho. Tu tem uma memória visual do que, mesmo do que não está vendo, tu pensa no que tu acabou de fazer? Como é que funciona? Eu penso pelo coração, né? Massa. Penso primeiramente em Deus, e boto meu desenho na mão de Deus e vou fazendo. Penso pelo coração. Pô, isso é incrível, né? E essa questão é afetiva, né? A arte é afetividade, né? Não tem como. Não tem como. É incrível. E a turma lá, dos que começaram, eram 26, aí ficaram 17, e são quantos na exposição? Mas eu só queria fazer um complemento. Na Bíblia está dizendo, na passagem Eclesiástico 9, 10, 24, que diz assim: é pela obra de suas mãos que o artista conquista a estima. Então, o desenho está na mente. Então, ele usa o desenho na mente através das mãos. Com as mãos ele desenha, mas o desenho está na mente. Então, foi isso que eu transmiti para eles. Ele constrói todo esse desenho na mente. Lógico que a visualidade, as imagens, as informações ajudam muito. Mas como é que a gente constrói isso? Auditivamente. Olha, vamos lá, vamos dando referência. Os outros sentidos. Exatamente. A gente vai dando referência, uma folha, um caule, um tronco, tal. A gente vai dando essas referências e eles vai construindo, vai buscando lá atrás essas memórias e vai resgatando isso e vai construindo. Então, é um processo bem lento, bem demorado. Não é só você chegar, faça isso, ele vai fazer. Ele vai construindo aos poucos e aí ele mentaliza e vai construindo os caminhos para fazer isso. É um desafio, acho que do começo ao fim do desenho. Todo trabalho de arte é um desafio, porque a gente pega a folha limpa, né? Eu ia falar folha em branco, só que a folha aqui tem uma cor amarela, mas ele tem o desafio de que a gente se depara toda vez que tem uma obra em branco. E no caso do artista invisual, que é um termo que, inclusive, eu conheci recentemente também, achei muito massa, né? Que é o contraponto do visual. Deve ser mais ainda. A cor, ela vem no teu pensamento, Kiko? Como é que funciona a questão da cor? Não. Porque esse trabalho é do Kiko, né? Exatamente. Pronto, é um trabalho colorido. Né? A cor, o professor escolhe as cores e bota do lado meu direito, as coloridas e a preta. Legal. Do lado esquerdo, para ir fazendo o caule Legal. da planta. Entendi. Então, eu vou fazendo uma mistura de cores. E aí, do que define, aí já segue a questão... É uma questão técnica, né? Em alguns casos, eu faço harmonização de cores, certo? Eu escolho algumas coisas. Quando ele vai escolher uma cor, ele escolhe, eu quero essa cor e tal, porque ele conhece cores. Eu procuro também trabalhar, como eles nunca trabalharam com arte, com as cores primárias e secundárias para facilitar e as cores neutras. Entendi. Então, eu faço essa harmonização de cores. Quando eles vão fazer um trabalho, por exemplo, ele faz, você viu lá aquelas telas grandes, então ali eu coloco 9 cores e jogo lá, digo, ó, essas aqui são 9 cores, e aí eu não escolho a ordem. Do jeito que ele pegar, ele vai lá e vai harmonizar. A questão da espontaneidade Ele vai pegando e vai harmonizando. vai rolando vai uma certa abstração, né? E respondendo àquela sua pergunta do grupo, que começou 26, ficaram assim, se inscreveram 26, 17 foram para a primeira aula, e aos poucos eles foram, né, desistindo, porque dos 17... também tem uma coisa, tem que ter um pouco de sensibilidade artística, e tinha alguns que não tinham. Então, eles foram caindo e eu formei 6. Legal. Desses 6, um desistiu. Porque quando eu formei, foi de 2018 a 2021, lá no Instituto Cego, entreguei o certificado de formação, na primeira fase, que o projeto são 8 anos. Foram 4 anos da formação. 8 anos. 8 anos. 4 anos de formação básica, agora tem a segunda formação. Que legal. Que é a formação avançada. São 8 anos. É um curso valendo, de né? formação. Massa. Então, 4 anos, o projeto tem 5 anos. Ele está na segunda formação, que é a formação avançada. Certo. Então, eu termino em janeiro de 2026. Então, quando terminou, eu disse assim, olha, o meu papel aqui no Instituto cumpriu. O papel, nós entregamos uma galeria lá, doamos 20 obras dos artistas, Massa. que na época eram 7. Né? Desistiu um, depois desistiu o outro. Vocês têm 2 caminhos, ou seguir sozinho, vocês são livres, ou seguir comigo agora em
independente do Instituto. Então, 5 resolveram seguir comigo, um desistiu, e agora uma entrou agora em fevereiro. Legal, legal. Fomos voltando à Ou seja, formação dos 6. criou-se um grupo. Né? Acabou criando um grupo que tá andando junto. Exatamente. Né? E diferente também. Por que eu digo que o projeto Cores da Arte é único? Por quê? Porque ele é um projeto de formação. Pegou esses artistas maduros. Nunca desenharam nem pintaram. Então, eu estou formando eles. Segundo, a maioria dos artistas que tem no mundo, eles são independentes. Eles já tinham, a maioria deles, formação. Eles já tinham 10, 15, 20 anos que pintavam e desenhavam. Então, ficaram cegos durante essa trajetória. Então, eles continuaram. Tem um artista na Itália... Entendi. Eles já pintavam já tinham trajetória. Cegos, já né? tinham trajetória. Totalmente diferente, né? Totalmente diferente. No caso da Itália, tem uma artista Fittipaldi, que ela ficou cega, e ela é autodidata, ela tem uma pintura incrível, ela nunca estudou. Aí a coisa não é de Deus, como também deles, mas assim, ela é uma coisa surpreendente, que ela chama Fittipaldi, uma artista italiana. Legal. E ela nunca teve escola, nunca teve formação. E também foi a partir, mas foi a partir que ela começou a pintar depois que ficou cega. Ela não tinha trajetória. Então, são casos raros. Né? São casos mesmo divinos. E no caso do termo invisual, quando eu fui fazer o projeto, que eu me deparei com cegos e deficientes visuais, eu queria um termo que se assemelhasse ao artista visual. Então, esse termo foi criado... Não, aí eu fiz uma pesquisa. Entendi. A palavra invisual, ela é portuguesa, ela foi criada em Portugal. Então, Portugal se usa muito invisual, que é o sinônimo de cego. Entendi. Né? Alguns cegos não gostam desse termo invisual, porque lá nos sinônimos ele tem um termo lá do sinônimo que é invisível e tal, ele não gosta. Então, mas aí o termo, ele tem dois... Para as artes visuais, se torna um contraponto. Apesar de a arte permanecer sendo o que é feito, permanecer sendo visual. O que é quem são invisuais, que não enxergam, mas tem algumas pessoas... Kiko, o que é que tu acha dessa questão? Ouvir de quem vivencia a história. Invisual e cego, tu acha que é a mesma coisa? Como é que funciona? Acho melhor em visual. Melhor em visual, né? Porque dá uma característica para quem é artista. Né? Eu acho que, pelo menos aqui, né, é um termo que chegou para a arte, né? E a exposição trouxe muito... Isso é informação, né? Exatamente. Trouxe muito isso. E, além do mais, eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, no esporte, nós temos, no período das Olimpíadas, nós temos primeiro a Olimpíada. A Olimpíada são pessoas que têm saúde e corpos perfeitos, ou quase perfeitos. No mês seguinte, quando termina a Olimpíada, vem a Paralimpíada. Certo. No caso do cego, que vai correr nos 100 metros ou 200 metros, ele corre com guia. Certo. Na Olimpíada corre sozinho. Na Paralimpíada ele corre com guia. O cego, ou uma pessoa que não tem os braços, não tem as pernas, que pinta com um pincel na boca, na arte não existe uma palavra chamada para-artista. Não existe essa palavra no dicionário. Todos são artistas. Então, hoje a gente usa o termo invisual, artista invisual. Mas no futuro próximo a gente quer tirar esse invisual, deixar só como artista. Por isso que eu trouxe a proposta que eles fizessem trabalhos autorais, sem relevo, sem marcação, para trazer para o nível de igualdade de um artista visual, como o Dias Brasil, como o Marcos Aurélio, qualquer outro artista. O trabalho concluso, terminado, é um trabalho que, se não disser... Tipo assim, porque... A gente assina os trabalhos. Aí a identificação é pelo traço ou pelas cores. Né? Muitos trabalhos, você chega no nível de trabalho, você olha e diz, rapaz, esse trabalho, você olha os cangaceirinhos, você vê que é o trabalho do Dias Brasil. Né? Você vê minhas mórulas, você vê que é o trabalho do Marcos Aurélio. Então, chega numa identidade que não precisa vai saber que é do Kiko o trabalho dele. Né? Então, eu acho que isso é mais uma questão didática, né? Para que as pessoas... É questão de acessibilidade mesmo, né? Porque existe um aprendizado da sociedade em relação a lidar com essas diferenças e mesmo com a questão do cego, né? Que é uma pessoa que não enxerga, de produzir uma arte incrível. Né? Fantástico. O trabalho do Kiko é incrível mesmo, Kiko. Parabéns. Fantástico. A gente tem algumas imagens da exposição... Eu ia mostrar primeiro... Está aqui. Eu ia mostrar primeiro os cangaceirinhos, vou mostrar primeiro a exposição. Quem está na exposição. Essa exposição, essa é onde, Dias? Essa aqui, dá para voltar... O que pode ir desenhando aí? Vai um pouquinho, pode... Arrocha aí, Kiko. Vamos ver se... Ele vai fazer um desenho aqui ao vivo para vocês verem. Vamos lá. Se ele ficar mais lento, eu vou fazendo a descrição. Tem como deixar um pouquinho...
Voltar voltar e diminuir um pouquinho a velocidade. Esse trabalho é de um artista. Pronto, esse trabalho... vamos lá, vamos pela foto ou pela imagem? Como é que você prefere? Tu pode voltar e ir passando uma por uma? Tem como? Se tiver, a gente volta e vai passando os trabalhos, aí o Dias vai falando sobre elas. Incrível, Ele tá né? fazendo aí, ó, E eu noto que a textura, ele sabe onde é que está. Pronto, esse aqui. Pronto, esse trabalho é da Ariel. Ariel, ela está com 50 anos, ela perdeu a visão com 44 anos, foi uma retinopatia diabética. Ela tinha uma diabetes em alto grau, não cuidou e ficou cega. Então, ela, quando na infância, ela tinha medo de personagens mascarados. Papangu, Papai Noel, palhaço, tudo que tinha máscara eu tinha medo na infância. Então, ela fazia uns rabiscos, assim, quando criança, uns monstrinhos. E aí, nesse resgate da infância, como eu fiz, ela trouxe uns monstrinhos e eu identifiquei como um trabalho figurativo. Então, eu passei a metodologia... questão de resgate de memória, né? A técnica, aí ela... Ou seja, é autoral total. aí ela faz rostos, né? No caso aí, esse trabalho, né? Você vê o olho... Incrível é fazer o rosto, né? sem sabendo o local onde tem... No caso, ela usa, como eu te disse, a mão como guia, aí ela vai fazendo ali o formato, como ele está fazendo, e ela só tira aquela mão quando o desenho está pronto. Agora, eles estão na fase que a gente chama fase 4. Estou entrando na fase 4. Que ele está desenhando só com a mão direita. Ele não trouxe para cá isso ainda, porque ele não está bom nisso. Mas todos vão desenhar só com a mão direita, sem marcação de mão esquerda, de nada. Ela vai fazer ela já está fazendo esse rosto só com a mão direita, sem usar a mão esquerda. Massa. Parabéns, parabéns. Esse trabalho é da Santiana. A Santiana, ela teve glaucoma, foi perdendo gradativamente, ela ficou cega em 2017. O projeto começou em 2018. Recente, né, Dias? Ela está com 60 anos, né? Ficou cega total em 2017. O glaucoma começou bem antes. Ela tem 2 filhas, de 20 e poucos anos. A mais nova, ela chegou em casa com um tampão no olho da cirurgia. Ela fez 9 cirurgias. E aí a criança estava amamentando a criança, ela rejeitou porque ficou com medo do tampão do olho da mãe. E ela desenvolveu espirais, que ela diz que é a essência da vida, que está sempre em movimento crescendo, assim ela está sempre crescendo. Perfeição, né, cara? E ela jorrou uma tinta vermelha e depois fez a espiral por cima. E ela desenvolveu uma espiral, que são várias espirais, que é aquela que você viu lá, que ela chama espiral macarrão, porque ela fazia macarrão fettuccine para as filhas, que vem aquele pacote de macarrão, que é um bolinho em cima do outro. Eu sei. Então ela traz essas memórias também para o trabalho. Muito massa. E também, como eu te falei, o trabalho de um artista em visual, ele é uma expressão não verbal e é uma expressão da pessoa, do artista, como qualquer outro. Como a gente. Tem alguma dificuldade técnica? Tem, mas o que importa não é a técnica, é a expressão do artista, é a alma. Incrível. Esse é o Kiko, ele já está aqui, né, fazendo aqui um ao vivo. Ele tem 2 pinturas, essa exposição foi lá no Iguatemi, na Praça Jangadeiro, no Iguatemi Bosque. Cara. Agora em março. Essa é uma floresta sem folhas e com folhas. Cara, as duas estão lindas, viu, Kiko? Mas a floresta sem folhas tá incrível. Incrível mesmo. O Kiko só tem um defeito, né? É torcedor do Vozão. Aê, tamo junto, tamo junto. Foi só 3, né? Foi só 3 ontem, né? Foi só 3. Essa é a Souza Ana. A Souza Ana, ela era professora, né? Ela ficou cega fazendo plano de aula, na sala de aula. Ela foi descolamento de retina. Durante a aula? Durante o plano de aula na sala de aula. Poxa vida. Né? Então ela era professora e aí deixou de ser professora. O Kiko, ele tinha empresa, ele vendia carro, né? Também perdeu tudo isso. E ela traz para o trabalho dela borboletas e jardins, porque ela disse que era uma borboleta, que ela era livre, porque as pessoas que perdem a visão, o campo de visão, a maior perda não é a visão, é a liberdade que a pessoa perde. Né? Fica limitado. Perde a sua liberdade. Né? Então, ela disse que era uma borboleta livre e voltou a ser lagarta, porque ela disse que cada lagarta carrega uma borboleta dentro de si. Então, ela está no casulo, agora está se transformando e vai voltar a ser borboleta de novo. A arte está trazendo isso para ela. E que transformação, né, Dias? Porque a gente vê uma paleta de cores incrível
um trabalho equilibrado. Poxa, impressionante, impressionante. Aí a gente faz o fundo, eles fazem o fundo com as mãos, né? Preenche o fundo e depois ela desenha por cima, porque já fica colorido. Entendi. Isso é um trabalho que o Kiko faz, que é tipo esse do cone, são floresta, que ele faz, como ele relatou, uma caneta preta de um lado ele faz o caule, do outro lado 3 cores, ele vai fazendo uma na sequência, colocando na mesma sequência, para não perder. Massa. Então, aí é o trabalho da Andriola, que nasceu cega. Essa nasceu cega? Essa nasceu cega, a mãe dela teve rubéola, ela está com 60 anos. É um trabalho que pode voltar. Tem como voltar aquele da Andriola? E aí ela tinha uma dificuldade maior, ela fazia uns trabalhos abstratos, até que um dia ela trouxe um quadrado, vamos trabalhar o quadrado, porque eu não interferi A geometria, em nenhuma temática. Entendi. Eu não induzi a nenhuma temática. Deixou livre. Deixei né? livre. E a Andriola tem uma história, porque assim, quando você vê os trabalhos dos artistas, você tem que conhecer um pouco da história por trás. A Andriola nasceu cega, só foi alfabetizada aos 14 anos de idade, morava no interior, só tem a 4ª série primária, casou com 22, teve 2 filhos, o marido era pedreiro, trabalhava uma semana, 8 não. Passou muita fome. Ela disse que muitas vezes dormia só com café da manhã para não faltar comida dos 2 filhos. Então aí tem muita fome, tem muito sofrimento. Então eu digo para eles o seguinte, que ele tem que transformar não só a dor da cegueira, mas a dor de todo sofrimento em arte, em resultado. Legal. Então aí é resultado. A Beca, ela nasceu com um glaucoma congênito, foi descoberta aos 3 meses de idade. Essa não enxergou a vida toda? Não. Aí ela entrou no projeto agora, faz 3 meses. E ela, desenha... Ela também nunca ela desenhava como criança, mas ela não tinha esses desenhos para mostrar. Então, faz 9 meses que ela tentava entrar no projeto, desde o ano passado, mas ela não chegou com os desenhos. Está aqui, diz meus desenhos. Foi só uma negociação quando ela chegou. Aí, no caso dela, eu fiz uma prova de aptidão, pedi para ela fazer uns desenhos, ela fez uns coqueiros. Eu disse, joga isso fora, não está legal. Vai na tua infância. Aí ela trouxe um gato humanizado, não nessa qualidade. E aí eu fiz 8 oficinas de 5 horas cada, 40 horas de oficina, e lancei ela no Iguatemi na primeira exposição com essa qualidade aí já. Fantástico. Agora, no caso, eu recorto e cola. Ela faz, no caso dela, é diferente deles, ela faz uma gravura, que ela usa a caneta esferográfica, e ele vai afundando o papel, tipo uma gravura. Entendi. E aí ela vai sentindo com o dedo. No caso dele, não. Ele não tem marcação. É outra realidade. Outra técnica, exatamente. Outra técnica, até porque ela não teve contato nenhum com a visão. E aí ela cria gatos e tem gato de pelúcia. Então, através do tato, ela identifica. Aí eu vou dando dicas. Olha, faz um gato deitado, faz um gato de costas. Faz... E aí ela vai trazendo os elementos. Coisa incrível, Gilson. Fantástico, fantástico. Aí a galera da direita para a esquerda, Andriola, Souza Ana, Dias Brasil, Kiko, Ariel, Santiana e Beca. Como eu estou dizendo, esses 5 têm 5 anos, desde o início do projeto, a Beca entrou agora faz recente. 3 meses. Como eu digo, se eu colocar hoje um cego na minha mão, sem demagogia nenhuma, se tiver sensibilidade, em 2 meses eu deixo ele desenhando e pintando. Fantástico, fantástico mesmo. Um trabalho, isso é no Iguatemi, né? Esse trabalho é da Souza Ana, que são trepadeiras, porque eu fico estimulando via telefone, eu faço aula também por videochamada, quando a gente não faz as oficinas individualizadas, porque o Instituto ele fechou na pandemia por 1 ano e meio e o projeto só não acabou porque eu fazia videochamada e depois que eles estavam vacinados, com 2 vacinas, eu vou pegar eles em casa e levo o material para a gente fazer a oficina individualizada. 1 por 1? 1 por 1. São 3 horas dentro do carro, porque eu vou buscar e vou deixar 4 vezes, 4 horas de oficina, são 7 horas. Nesses últimos 2 anos foram 150 oficinas. Foram 1.050 horas de aulas individualizadas. E aí eles cresceram nas oficinas. E esse trabalho, corpo a corpo ali, né? Esse trabalho corpo um a um. Corpo a corpo. Né? Uma dedicação fantástica. E outro grande desafio também são juntar todos eles para os eventos, porque muitas vezes os acompanhantes, só é um de cada, eles não querem, ou tem um compromisso e tudo, então, para juntar também, trazer todo mundo... É complicado, né? Nas exposições a gente está conseguindo, mas quando a gente vai fazer muitos eventos, a gente não consegue. No caso essa aqui é uma trepadeira,
que ela desenvolveu entre uma borboleta e outra, ela fazia trepadeiras que vai... Aí é só uma, mas ela faz umas trepadeiras, eu trouxe até ali a parte para mostrar, ela faz de baixo até em cima, são trepadeiras, plantas trepadeiras, porque ela faz borboletas e jardins. Fantástico, fantástico. Essa é a Ariel, aquela que faz rostos. E a galera com certeza ficou muito mais feliz, né? Tem a questão técnica, obviamente, mas como é que funciona, Kiko, essa questão da inclusão, né? Porque é um trabalho de inclusão. É um trabalho que acaba que você, pela arte, acaba incluindo o indivíduo. Né? Como é que funciona isso na tua cabeça, Kiko? O antes e o depois. O Kiko antes de ser artista e o Kiko artista hoje. Para mim, cara, é muito gratificante, porque saber que eu faço parte desse projeto tão lindo, maravilhoso. E antigamente eu não fazia nada, né, cara? Eu não... só fazia música e o braille. E a música, ela casa bem com a arte? Funciona? Já fez algum trabalho mesclando já. A arte? Tem uma alma de artista aí, né, cara? Fiz um trabalho para Canadá, fizemos um trabalho para Canadá, Montreal, Canadá. Poxa, artista massa. de jazz. E aí, então, a música ia tocando e a gente ia fazendo o desenho. Quando a música parava, a gente tinha terminado o desenho. Projeto junto com o Cores da Arte, esse projeto Foi de interação com a música? Tem um brasileiro que mora lá em Montreal, no Canadá. Ele entrou em contato comigo, conheceu o projeto pela internet. E ele está fazendo doutorado em música no estilo jazz lá em Montreal, Canadá. Nossa. Há 3 anos e meio, está fazendo doutorado. E aí ele lançou um álbum com 6 faixas. E aí ele pediu para a gente desenvolver um trabalho que cada pintura representasse uma faixa musical. Então eu desenvolvi uma pintura abstrata, usando 4 cores, as 3 cores primárias, e cada uma tinha uma cor que identificava o artista. No caso dele é o verde, que ele pintava por último, na faixa da música. Então as pinturas foram desenvolvidas no tempo da música, 5, 6, 7 minutos. Influenciado pelo jazz? Só pelo jazz, só pela música. Aí ele lançou lá agora em dezembro e janeiro. Maravilha. Lá em Montreal. Foi lançado lá. E a gente vê isso aonde? Tem nas redes sociais? Está no YouTube. Massa. No canal massa dele, demais. está no Instagram dele e no YouTube. Maravilha. E é um antes e um depois mesmo, né, Kiko? Tem uma mudança de vida. Cara, é muito gratificante, é muito maravilhoso ser reconhecido publicamente pelas pessoas. Então, isso nunca aconteceu na minha vida, então é muito importante. Massa demais. Tem um detalhe também, viu, Marcos, complementando aqui a fala do Kiko, que da minha fala anterior também, sobre essa sensibilidade. Apesar deles nunca terem desenhado antes, eles tinham ali uma sementinha de sensibilidade artística dentro deles. Só que eles não sabiam acionar o como. Eu vou lá e aciono como jogar isso para fora, como exprimir isso. Então, meu papel é esse. A arte já está lá. Catalisar, né? Eu vou lá e aciono como tirar isso de dentro. Legal. Tanto que teve a peneira, né? Começaram vários e fica quem realmente tem o talento. Porque não só tem isso, tem também a disciplina, né? A determinação de querer fazer. Né? É complexo você pegar... Eu te pergunto, faço uma pergunta agora. Eu sou entrevistado, mas vou passar a ser um entrevistador. Me cita um artista no Brasil que desenha e que pinta conhecido. Um nome. O nome que desenha... De um artista que desenha e que pinta no Brasil. Desenha que pinta no Brasil, nós temos... Cego. Cego? Sim. Não. Me dê um nome. Cego, não. Kiko, me fala aí. Kiko Targino. Me fala aí. Quantos nós temos? 6. Kiko Targino. Eu, né? Andriola, Ariel. Kiko Targino. Não tem. Você pode pesquisar no Google, você não vai encontrar. Tem não. É um projeto ousado, um projeto absurdamente inovador, inclusivo, né? E com geração de trabalho e renda. Porque a gente comercializa as obras e esses recursos, uma parte fica para a manutenção do projeto, para a sustentabilidade do projeto, e outra parte fica para melhorar a qualidade de vida deles. E é fundamental o desenho, a pintura, a arte ser profissão. Né? É que a gente começou batendo papo sobre isso, né? Essa questão do sustento, do cara poder viver da própria arte, né? E nesse aspecto do artista em visual, né, que é uma trajetória que começou recente,
né? Tem quanto tempo o projeto? 5 anos. 5 anos, né? É uma mudança de vida e uma inclusão formidável, né? Formidável mesmo, formidável. Formidável. Marcos, você me permite, eu trouxe alguns trabalhos que está ali na pasta, você me permite que eu possa mostrar? Na hora. A gente está... Estamos aqui... Essa pastazinha, essa pasta. Por favor. Na hora. Como diz a minha amiga Andréa Dalólio, vamos espalhar arte. Andréa, daqui a uns dias vou entrevistar ela aqui. Esse termo espalhar arte é um dos termos mais interessantes e adequados que tem. Muita coisa linda. Esse trabalho foi um trabalho feito pela FTD Editora, Certo. a maior editora do Brasil, que se chama o Calendário de Mesa Ressignificar 2022. Eles adquiriram 6 imagens dos artistas do projeto. Massa. Foram 60 mil exemplares distribuídos em todas as escolas municipais e estaduais do Brasil. Incrível, incrível mesmo. Vou mostrar aqui para a galera. Tá, vou mostrar para a galera de casa aqui, ó. Parabéns à iniciativa da FTD, né? Muito bom. A gente Show teve de bola. um convite Lindo, da cara. Universidade Federal do Ceará, que foi o Isso. primeiro catálogo arte cearense, catálogo com artistas com deficiência. Olha Né? aqui. E aqui dentro tem a Galeria dos Artistas, como eu te falei, Galeria dos Artistas. Não tem falando, são artistas cegos e tem 5 do projeto, são 12 artistas Da no total. universidade? Da Universidade Federal do É o Ceará. UFC, ó. UFC. Incrível. Então foi o primeiro catálogo. Esse fomento, né? Esse apoio, ele é fundamental, né, Dias? Sim, chancela o nosso trabalho. Né? Chancela e dá continuidade, né? Viabiliza. Chancela e viabiliza a continuidade, né? É fundamental. Fundamental. Revista Arte Ceará, que é a revista que fomenta a arte cearense e os artistas, você teve lá no lançamento. E nossa aí está querida falando do projeto. Vando Né? Figueiredo, Lília Quideré, moçada. Dias Brasil aqui. E na outra página tem ele. Coisa. Né? No Casabeca ainda Esse não trabalho tava. da Espiral é muito massa, né, cara? Incrível. Incrível. Santana, né? Santiana e a Andriola, que é do trabalho. Mas atrás, que atrás tem eles lá, tem na outra página. Muito Eles bom. estão na outra página. Ah, tá aqui a galera. Aí tem um trabalho da Suzana, do Kiko e bom. da Ariel. Excelente. Maravilha. E é um trabalho que está sendo difundido e está sendo reconhecido. Teve Exatamente. na Segais, o Espaço Segais de Cultura Nós lá. estamos agora encartando a Segais. Abrigou, né? Fantástico. E também, como eu te falo, a gente está buscando sempre a igualdade entre artistas visuais e invisuais, para trazer ele para a cena, para as exposições, para os ateliês, para as mostras, para os museus. A mostra, um exemplo disso é a ação, né, dos Amigos em Ação. Amigos em Ação. Que é o leilão e ele é o único artista cego que está nesse leilão e o ano passado ele foi o primeiro do leilão aí, com a obra dele. Ó. Olha aí, Kiko. E a minha do lado. Né? Floresta, produzida no Parque do Cocó, acrílico e carvão sobre tela. Cores da Arte, Projeto Dias Brasil 51/50. Parabéns, Kiko. Lindo trabalho. É o primeiro, Ele também né? participou Tá no catálogo do Amigos em Ação. Ele também participou de um trabalho desse aqui, das Carnaúbas, que está lá na Segais, do salão lá em Minas Gerais. Salão de arte. Ou seja, o currículo já está bombando. O currículo está bombando. Maravilha. Show de bola. Cara, muito bom. Fora a bandeira da Revolução, né, que a gente... foi um trabalho que a gente fez em 2021, foi um convite da Virada Cultural de BH. Foi um trabalho feito pela Ariel, de 30x20, um desenho, que virou uma bandeira, que eram 4 artistas, um artista cego, uma trans, um negro e um índio, chamado Bandeiras da Revolução. Cada bandeira representava essas comunidades. E ela não foi representando só o projeto, Cores da Arte, mas representando toda a comunidade de cegos e baixa visão do Brasil, que são 7 milhões. 7 milhões de 7 pessoas? milhões. Poxa vida. Maravilha. E o Kiko essa aí bandeira está embaixador da causa, né? E dos artistas plásticos, né? Dos artistas invisuais, mas dos artistas plásticos, dos artistas visuais, porque o trabalho é visto. O trabalho, eu queria pegar o trabalho aqui para a gente fechar. Pegar o trabalho... Dias, deixa eu só pegar o trabalho dele para mostrar.
né? Fantástico essa tua floresta. Olha que coisa linda. Cara, parabéns, Kiko. Parabéns. Obrigado. E quem sabe faz ao vivo, né? Fez no improviso aqui na hora. Fantástico, fantástico. Trabalho belíssimo, né? O traço firme, um traço, né? Aí, espontâneo e firme, um traço próprio. Né? Que uma das coisas mais importantes para a gente que faz arte é a definição do traço, né? O traço do equilíbrio, né? Total, total. Fantástico. Parabéns mesmo. Obrigado. Incrível. Show de bola. Maravilha. Pronto. Dias, parabéns. Né? Deixa eu te devolver e colocar ali perto dele. Acho incrível. É um trabalho desbravador, um trabalho único realmente. Né? Eu acompanhei alguma coisa, começou ali, não sei se no Sonata, teve alguma coisa no Sonata, a gente vem acompanhando nas redes sociais, agora na Segás, a expulsão da Segás, eu tive lá e encanta, né? O trabalho encanta. E tem um conjunto, né? A gente sente o conjunto, a gente sente a harmonia, né? E vida longa, né? E que essa arte de vocês, essa arte do grupo, que é o grupo Cores da Arte? Cores da Arte. Grupo Cores da Arte. Tenha vida longa e se espalhe e estimule, né? Que eu acho que isso deve ter, assim, o meu pensamento deve ser estimulado nas escolas. É um projeto que deve haver formação de outros professores. Você é pioneiro, está começando com esse trabalho, que é um trabalho árduo, mas isso pode se espalhar pelo Brasil, né? Pode se espalhar pelo Ceará, pelo Brasil, né? E ter formação e continuidade para que outras pessoas que têm essa diferença, né? Consigam ser também, colocar a arte para fora, né? Nós conversamos aqui hoje, eu tive o prazer imenso, uma aula, né? E um prazer imenso de conversar com o Dias Brasil e com o Kiko Targino, né? Um trabalho formidável. Como é que a gente conversa, como é que a gente fala contigo, como é que a gente vê, onde é que a gente encontra o projeto Cores da Arte, Dias? Pronto, o projeto Cores da Arte você encontra no Instagram, que é @coresdaarte7. Lá tem os vídeos, tem as pinturas, tem os artistas, tem os depoimentos. Ou você também pode entrar em contato com o Dias Brasil no WhatsApp 85999245015. E já pode repetir? 85999245015. Maravilha. Dias Brasil. E já de antemão, já agradeço o convite do Marcos Oriá e do #Arte. #Arte. Nós que agradecemos. Então, ficamos por aqui com mais um #Arte. #Arte, que é o programa para falar de arte, para falar de cultura e para falar de inclusão, de acessibilidade e de beleza, né? Que é essa beleza toda, né? Então, é isso aí, moçada. Nós estamos aqui com o Dias Brasil e com o nosso querido Kiko Targino em mais um #Arte. Viva a vida, viva a arte!